Olha só, então por que que eu, escolhi esse tema para nossa live de hoje? Porque eu comecei a perceber que essa é uma grande dificuldade das pessoas que querem emagrecer, né? As pessoas falam assim, Nutri, à noite eu tenho muita fome, à noite eu quero abrir a geladeira toda hora, pegar alguma coisa, eu sinto muita fome. Muitas pessoas queixam que nesse horário também, né, tem muita vontade, por exemplo, de beliscar. Então, por isso eu resolvi falar sobre esse tema hoje, para que vocês possam, né, ter estratégias aí em mãos para, consequentemente, conseguir controlar essa fome noturna. E um outro ponto muito importante também é que a gente precisa, a partir de tudo que eu vou falar na live de hoje, entender o que tem gerado essa fome noturna, o que tem, né, contribuído para eu sentir essa fome excessiva no período da noite. Isso vale também para as meninas que colocaram aqui agora há pouco sobre a questão de sentir mais fome no período da tarde, tá? Vale para vocês também tudo que eu vou falar aqui, né, com relação à questão da fome noturna, vocês vão se observar aí para entender o que está acontecendo, para estar tendo essa fome, né, vamos dizer aí que maior no período da tarde, tá? Então vamos começar aí e espero, né, de fato contribuir aí com muitas estratégias para vocês. O primeiro ponto, né, que eu quero trazer aqui para vocês é que o que acontece? No período da noite, né, é um momento onde a gente tende o quê? A esvaziar a nossa mente, né? Ao longo do dia, a gente tá ali, por exemplo, trabalhando. Agora na quarentena a gente fica mexendo, né, com as coisas da casa, tem filho. Quando tá aí na rotina habitual, né, sem quarentena, né, sai para resolver alguma coisa, é buscar filho na escola, enfim, a gente tá com a mente ocupada o tempo todo. No horário da noite é quando, né, a gente tende o quê? A desacelerar um pouquinho e a nossa mente tende a, esvaziar um pouco. E é nesse momento que a gente tem um tempo maior para pensar, né, na nossa vida. E aí nesse momento vem muitas preocupações, vem as tensões do dia a dia, e aí com isso bate o quê? Aquela ansiedade, né? Então, o primeiro ponto, né, para quem tem essa fome excessiva no período da noite, e até mesmo para quem relatou aqui no período da tarde, é vocês observarem como é a rotina de vocês. E nesse horário, vocês vão precisar de se perguntar: eu realmente estou com fome? Isso que eu estou sentindo aqui é fome de verdade ou isso é uma fome emocional? Eu estou mais ansiosa e por isso eu estou querendo comer? O que está acontecendo comigo? Eu acabei agora, gente, de sair de uma consulta e eu estava falando para minha paciente sobre isso, né? Ela estava me relatando que ela tem muita vontade de comer, né, a cada 30 minutos, uma hora, né? E o que acontece, né, diante disso? O nosso corpo, quando a gente faz refeições que são bem equilibradas e com boas combinações de alimentos que geram aí uma saciedade um pouquinho mais prolongada, ele demora, em média, tá? 2h30 a 3 horas para fazer a digestão. Então, vocês precisam de se observar com relação a isso. Por quê? Se você tá tendo fome toda hora, ou você não está fazendo refeições que são bem equilibradas e com boas combinações de alimento, ou isso de fato não é fome, é mais uma vontade de comer, ou seja, está mais relacionado a uma questão emocional. Então, vocês vão precisar de identificar isso, vocês vão precisar de se observar. E, na maioria, né, das vezes, quando a pessoa está com a alimentação muito bem equilibrada ao longo do dia, fazendo as combinações certinhas, no período da noite, a fome excessiva está muito mais relacionada a uma questão de fome emocional. É mais a emoção que está presente ali naquele determinado momento. E aí a pessoa busca a comida como uma forma de amenizar, de anestesiar tudo aquilo que ela está sentindo. A comida vem ali naquele momento como uma forma de
trazer prazer, né? Um alívio momentâneo diante de tudo que ela está sentindo naquele determinado momento. Então, o primeiro ponto aí para vocês é para vocês se observarem. Vocês vão precisar de identificar, é fome mesmo ou é fome emocional? O que está acontecendo aqui? Quando é fome, a gente tem alguns sinais, né? Então, por exemplo, o que acontece quando eu estou com fome? Como eu sei que de fato eu estou com fome? Alguns dos sinais, por exemplo, o estômago começa a roncar. Algumas pessoas sentem, por exemplo, a cabeça, né, um pouco zonza, uma tontura. Algumas pessoas sentem dor de cabeça. Algumas pessoas sentem tipo uma fisgadinha no estômago. Esses são sinais que seu corpo está te dando, avisando que ele está precisando de nutrientes. É a famosa fome fisiológica, ou seja, a fome real, né, que é o seu corpo precisando de nutrientes. E a fome emocional, ela está relacionada a quê? Está relacionada a um desejo específico por um determinado alimento, tipo, nossa, que vontade de comer brigadeiro agora. Quando é relacionado a essa questão de algo específico, isso é mais uma vontade, né? Então, por exemplo, eu estou lá no meu período noturno, eu estou cansada, eu estou ansiosa, e aí, nossa, que vontade de comer o brigadeiro. Isso é uma fome emocional, né? Ai, que vontade de ir ali na geladeira, abrir a porta e pensar no que eu vou comer. Tá relacionado ao emocional, né? Então, assim, você precisa de se identificar. E aí, Roberta, se eu identificar que é mais uma fome emocional, o que eu vou fazer para poder contornar isso? Gente, primeiro ponto, né, e que eu bato muito na tecla aqui com vocês sobre isso, é que comida não resolve problema de ninguém, né? A comida não resolve nada diante dos seus problemas. O que você vai precisar nesse momento é de buscar outra coisa que te dê aquele prazer ali, assim como a comida te dá. Substituir os prazeres, né? Então, eu como para a comida me gerar um prazer, um alívio momentâneo, um conforto ali naquele determinado momento. E aí, o que eu vou passar a fazer? Buscar introduzir naquele horário, que seja à tarde, que seja à noite, algo que me dê prazer, algo que me distraia, que gere uma sensação de alívio, assim como a comida me dá. E, né, não pensem que vai ser do dia para a noite essa substituição. Tipo, vou começar a ler um livro nesse horário, que é algo que eu gosto muito, e isso me dá prazer em substituição, por exemplo, a comida. Eu vou começar a fazer isso. Isso é questão de treino, né? O seu corpo, ele vai, com o decorrer, né, do tempo, se habituando a essa troca. E aos poucos, essa outra coisa que você inseriu aí, que não é a comida, vai te gerar um prazer. Não é do dia para a noite, porque você está habituada a quê? Usar a comida para gerar essa sensação de alívio, essa sensação de prazer momentâneo. Então, você está substituindo um prazer pelo outro. E é com persistência e com consistência que você vai conseguir fazer essa substituição e, ao mesmo tempo, colher os benefícios dessa troca. Então, você precisa de ser persistente. Então, a dica de ouro com relação a isso é começar a inserir no seu dia a dia outras coisas que são simples de ser feitas e que você pode fazer aí, né, no momento que você tá em casa, no momento que essa fome vem, né, mais intensa aí, para poder aliviar, para ter uma rotina aí, vamos dizer que noturna mais prazerosa. O que eu gosto de fazer, que eu posso fazer nesse horário aqui dentro da minha casa? Eu posso ler, eu amo ler. Eu posso parar para poder ouvir músicas que eu gosto. Eu posso parar, por exemplo, para fazer artesanato. Teve uma paciente minha que encontrou no artesanato uma ótima opção para ela poder, né, contornar essa fome noturna, né? Começou a fazer coisas ali que ela gosta e se dedicar a isso no período da noite. Tirava ali 30 minutinhos e fazia o artesanato. Então, você precisa de identificar o que você gosta de fazer. Que eu posso tirar 20 minutinhos ali no meu horário e, né, sendo a fome emocional, para, ao invés de buscar o alimento, eu substituir por esse outro prazer. E aí, com consistência, você vai, né, fazendo essa substituição e aos poucos se habituando e extraindo os benefícios disso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que é muito importante, é vocês avaliarem como está
as refeições de vocês ao longo do dia. Por quê? É muito comum as pessoas entrarem no processo de emagrecimento e restringirem a alimentação ao longo do dia. Então, se você entra no processo de emagrecimento e você restringe a sua alimentação ao longo do dia, é como se no horário da noite, o que acontece? A fome condensasse. E aí, no horário da noite, você tem aquela fome de leão, que aí, de fato, é a fome fisiológica. Afinal, ao longo do dia, você não forneceu para o seu corpo o que ele precisa, então, à noite condensou ali e o seu corpo tá lá, te mandando sinais, te induzindo o quê? A comer, né? Então, nesse momento, seria a fome fisiológica. Então, se você estiver restringindo, cortando demais a sua alimentação ao longo do dia, passando fome para poder emagrecer, o que vai acontecer? Vai chegar à noite, você vai estar com muita fome e, como eu falei, o seu corpo vai te mandar inúmeros sinais te induzindo, de fato, a comer. E aí, nesse caso, é a fome fisiológica e você precisa comer. Então, se você está restringindo demais, você vai precisar de quê? De começar a equilibrar melhor as suas refeições. Como eu falei até hoje nos stories, restrições de forma errada vão gerar episódios de compulsão, de excesso alimentar. Quanto mais você restringe de forma errada, quanto mais restrição você faz, mais vontade de comer você vai ter. Então, pensando ao longo de um dia, se você fez restrições de forma errada, vai chegar no período da noite, você vai estar lá morrendo de fome, vai querer comer até as paredes da sua casa. Por quê? Porque não comeu o que precisava ao longo do dia, não fez um fracionamento adequado. Então, você vai precisar, né, de fato, equilibrar ao longo do dia. E aí, você vai precisar de, né, se autoavaliar. Porque o que acontece muito é a pessoa estar com fome, né, e ela não comer. As pessoas dentro do processo de emagrecimento, muitas vezes elas têm medo de sentir fome, né? Então, assim, elas ficam o tempo todo tentando driblar aquela fome ali. Nossa, eu tô com fome, mas eu não posso comer agora. Nossa, tô com fome, não vou comer agora. E aí, chega no horário da noite, tá lá morrendo de fome, né? Então, fazer refeições bem equilibradas vai ajudar vocês para que vocês cheguem, por exemplo, que seja no período da tarde, que seja no período da noite, mais saciadas, certo? E um ponto muito importante com relação a essa questão da saciedade é para vocês colocarem nas refeições de vocês alimentos que geram uma boa saciedade. Então, por exemplo, alimentos que tenham proteínas, alimentos que tenham gorduras boas, alimentos que tenham fibras, né? O que seria, por exemplo, as proteínas? Frango, ovos, leite, queijo, iogurte, certo? Gorduras boas, castanhas, coco, abacate, azeite, fibras, aveia, linhaça, chia, são alguns exemplos de alimentos para vocês associarem nas refeições de vocês e vocês conseguirem, né, equilibrar melhor as refeições e ao mesmo tempo gerar também uma melhor saciedade. Então, anotem essa dica aí, porque isso é muito importante. Inserir uma dessas fontes, né, que eu acabei de citar, nas refeições ao longo do dia para gerar uma maior saciedade, tá? E até como eu falei essa semana aqui com vocês, sobre a questão de um erro muito comum das pessoas no processo de emagrecimento, é o fato de as pessoas comerem o carboidrato sozinho, né? Então, por exemplo, tô com muita vontade de comer pão de sal. Vai lá, come o pão com um pouquinho só de manteiga. E aí, aquele pão ali, ele vai ser digerido muito rápido pelo seu organismo e logo você vai sentir fome. Por quê? Porque o carboidrato, né, dentre todos os nutrientes que a gente tem, ele é digerido mais rápido. Então, sempre que você for comer algum alimento que é fonte de carboidrato, o ideal é que você associe esse alimento com algum outro alimento que seja fonte desses alimentos que eu acabei de citar. Fonte de proteína ou de gorduras boas ou de fibras, para você gerar uma boa saciedade. E aproveitando, né, que eu estou falando sobre essa questão do carboidrato, é muito comum as pessoas no período da noite, período da tarde, sentirem muita vontade de comer doce e alimentos ricos em carboidratos, né? Ter uma vontade maior por alimentos ricos em carboidratos quando elas fazem restrições de forma errada do carboidrato ao longo do dia. Por exemplo, não coloca carboidrato em nenhuma refeição ao longo do dia. Chega à noite,
tá querendo doce, tá querendo massa, tá querendo arroz, tá querendo macarrão. Por quê? Porque você não forneceu aquele nutriente ao longo do dia. Então, o seu corpo começa a te mandar sinais te pedindo o quê? Carboidrato. E é por isso que você tem uma vontade muito excessiva de comer esse tipo de alimento no período da noite, no período da tarde, finalzinho do dia. Então, se você tá tendo essa vontade bem excessiva, você precisa de monitorar as suas refeições anteriores e já ligar seu sistema de alerta aí, no sentido de, será que eu tô restringindo demais o carboidrato ao longo do dia? É por isso que eu tô tendo essa vontade excessiva de comer carboidrato à noite? Por isso que eu tô querendo comer muito doce agora no final da tarde e no período da noite? Será que é por isso? Então liguem o sistema aí, né, de alerta de vocês para que vocês possam se autoavaliar, porque de repente vocês podem estar fazendo restrições aí de forma errada, né? Lembrem que o carboidrato não é vilão, né? A gente deve comer o carboidrato, que a gente deve priorizar dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina alimentar, é um carboidrato de quê? De melhor qualidade nutricional, carboidrato mais natural, né? Então, a famosa aí comida de verdade, né, que eu costumo chamar. Então, quanto mais natural, melhor, tá? Então, assim, esses são os principais pontos relacionados à questão, né, da fome noturna, da fome aí no final do dia, no meio da tarde. Vocês vão precisar de se avaliar para ver o que pode estar acontecendo aí. E um ponto também muito importante é com relação à questão do café da manhã, tá? Eu considero o café da manhã uma refeição, assim, chave central do dia de vocês, né? É a nossa primeira refeição. E se você faz um café da manhã que não tem boas combinações, um café da manhã que não gera uma boa saciedade, você tende a querer beliscar mais ao longo do dia e, além disso, também você tende a aumentar a sua fome lá no final do dia, início da noite. Então, você também precisa de monitorar muito bem como está sendo feito o seu café da manhã. E é crucial que nesse horário do café da manhã você insira algum alimento, fonte, né, daqueles nutrientes que eu citei. Proteína ou gorduras boas ou fibras, para gerar uma melhor saciedade, né? Muitas pessoas nem fazem o café da manhã e às vezes a primeira refeição, por exemplo, é o almoço, e muitas delas fazem uma refeição com o mínimo de alimentos possível. E isso vai ser responsável por, né, condensar aí a sua fome ao longo do dia. Então, assim, o café da manhã, de fato, é uma refeição que eu considero, assim, muito importante dentro do processo de emagrecimento. Então, se monitorar muito bem com relação a isso, faz total diferença também dentro do processo como um todo, certo? Então, assim, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês, né, tenham gostado dessas dicas. Espero que o que eu tenha trazido aqui para vocês façam vocês refletir, porque tem vários pontos, assim como eu citei aqui, que podem, né, estar contribuindo para que vocês aumentem aí a fome no período noturno. São vários fatores que podem estar contribuindo. E aí vocês vão precisar de identificar o que para você está sendo prejudicial, o que aí dentro da sua rotina está gerando essa fome excessiva. Você precisa de se autoavaliar aí para dessa forma você aplicar as estratégias e conseguir contornar melhor essa fome no horário da noite, tá? Então eu tô aqui aberta para as dúvidas. Quem quiser mandar qualquer dúvida, eu estou aqui para poder ajudá-las. Mandem aí. Eu vi que teve algumas dúvidas, eu não consegui ler todas. Vou dar uma olhadinha aqui para ir respondendo vocês, mas podem ir colocando aí que eu vou respondendo, tá? A Carol perguntou, sopas tipo detox são boas opções para o jantar? Com uma proteína tipo frango? Carol, eu não sei o que tem aí na sua sopa detox, né? Então, assim, teria que saber quais ingredientes vão. Mas, por exemplo, se é uma sopa de legumes, algum folhoso ali na sopa, mais proteína, sim, é uma ótima opção para a refeição noturna. Um outro ponto, foi ótima essa dúvida da Carol, é que se você faz uma refeição noturna também, que não é de boa qualidade, faz tipo um lanche no horário da noite, isso é ruim,
para o seu processo de emagrecimento. Por quê? O que que acontece? Se você faz tipo um lanchinho no horário da noite, você sente mais fome, você não gera a saciedade que você precisa, sabe? Para esse horário. Então você fica querendo beliscar mais, você quer comer mais no período da noite. Então, no período da noite, você precisa de fazer uma refeição que seja bem equilibrada. Eu sugiro evitar nesse horário, por exemplo, tapioca, pão, torrada, biscoitos, coisas que caracterizam tipo refeição de lanche, sabe? Então, esses alimentos eu sugiro que vocês evitem no horário da noite. Se for introduzir o carboidrato no período da noite, que seja o carboidrato que a gente fala de comida de verdade, o carboidrato mais natural, né? Então, por exemplo, batatas em geral, mandioca, cará, um macarrão, né? Então, assim, vocês podem inserir esses alimentos no horário da noite, desde que tenham cautela na quantidade. Então, priorizem alimentos que são mais comida de verdade, né? E evitem alimentos mais industrializados nesse horário, tá? E nesse horário também, eu recomendo que vocês tentem inserir a fonte de proteína para gerar, né, uma boa saciedade. E além disso também, que vocês coloquem alimentos que são fontes de vitaminas, minerais, antioxidantes. Então, por exemplo, um legume ou um folhoso. Vocês podem também fazer alguma preparação que tenha, né, um legume. Então, por exemplo, berinjela recheada, vocês podem fazer uma boa opção. Dá pra fazer aquela pizza de berinjela que eu já ensinei aqui pra vocês, que é super simples, né, que é fatiar a berinjela, colocar distribuída em uma forma, fatia tomate, coloca por cima da berinjela, vem com queijo, coloca azeite, temperinhos por cima e leva para assar ali por uma média de 15 a 20 minutinhos no forno. Uma excelente opção também. Você pode usar, por exemplo, uma opção de soufflé, que tem até aqui no meu feed de receitinha. Pode usar a opção, por exemplo, de torta de legumes. Tem várias opções. Tem pessoas que têm dificuldade de, nesse horário da noite, fazer tipo um prato, né? Tipo prato de legumes e folhosos e proteína, e aí com isso substituem pelo lanche. Você não precisa necessariamente fazer esse prato, né, de legumes, folhosos e proteína. Você pode usar receitinhas que tenham os nutrientes necessários para o período noturno, assim como eu acabei de citar aí no exemplo, tá bom? A Carol, complementando a dúvida dela, ela falou que a sopa que ela tá citando é com legumes e folhosos mais a proteína. Sim, é uma boa opção. Agora para o horário noturno, nessas opções de caldo, sopa, são excelentes. Sempre lembrem de colocar a proteína. Dura na geladeira, assim como você pode fazer uma quantidade um pouquinho maior e até mesmo congelar, tá, Carol? Deixa eu ver aqui. A Carol também perguntou, 2 horas depois do almoço, já fico com fome. É normal? Carol, precisamos de entender o que você está comendo no horário do seu almoço, né? Às vezes, se você estiver comendo um pouquinho demais, pode ser que, né, você não esteja ficando tão saciada. Teria que monitorar para ver o que está sendo aí o seu almoço. Ei, Fafá! Fafá mandou um recadinho aqui. A Carol falou sobre a questão daquela parte que eu falei, né, de substituição dos prazeres, de usar outra coisa no período noturno que não seja comida. Ela falou que está estudando a Bíblia e vendo séries. Uma boa escolha, excelente. É buscar distrair, né, gente? Buscar ocupar a mente com outra coisa. Se meu foco tá ali só na comida, eu vou de fato querer comer. O que eu posso fazer que não seja comida? Então é buscar de fato substituir. Ah, teve uma dúvida aqui legal. Qual o melhor horário de jantar? Quanto tempo antes de dormir, tá? Eu recomendo, gente, pelo menos 2 horas antes de dormir, tá? Pra dar tempo de fazer a digestão certinha, tá? Do seu corpo, né? Conseguir fazer o processamento ali dos alimentos e fazer a digestão como deve ser feita antes de dormir, tá? A Rose tá perguntando, é um pouco do que eu acabei de citar, né? Tem dificuldade em refeição de janta. Costumo comer uma tapioca. Eu sugiro evitar tapioca no horário da noite. Carboidrato aí de alto índice glicêmico, sugiro evitar. Caldo, boa opção. Aveia, como seria essa aveia, né? Em que você coloca a aveia? Ou vitamina. Vitamina também não considero boa opção para o horário da noite, não. Não fornece o que o seu corpo precisa, tá?
Vitamina, boa opção, por exemplo, para o café da manhã, boa opção para um lanche da tarde, mas para a janta, não, tá? Então, quem tem dificuldade de fazer o prato padrão lá que eu falei, né? Que é como se fosse colocar, por exemplo, uma proteína, um carboidrato, como se fosse um prato do almoço, quem tem dificuldade disso, faz alguma refeição que seja boa, bem equilibrada, né? Então, por exemplo, a torta de legumes, ter a opção que eu citei da berinjela recheada, abobrinha recheada, pizza de berinjela. Não, eu não considero boa opção, não. De mingau de aveia para esse horário, não. Mingau de aveia é bom. Café da manhã, boa opção de ceia, que é a refeição antes de dormir. Boa opção de lanche da tarde, mas pro jantar, não. Sim, pode tomar sempre. A Carol perguntou, chás com canela e chá verde, pode consumir sempre? Sim, pode sim. Só atentar para a quantidade. Chás são no máximo 3 xícaras por dia. Então, por exemplo, eu quero tomar chá de canela e chá verde. Então, eu vou tomar 2 xícaras de chá de canela e 1 xícara de chá verde. Inclusive, aqui no feed tem várias postagens sobre chás, tá? Que eu fiz uma série de posts aí sobre chás. Quem não viu, dá uma olhadinha aí que tem muita coisa legal, tá? Então, Rose, é isso, tá? Sobre essa questão do horário do jantar, se você tem dificuldade de montar o prato lá e tal, como eu citei, faça uma receitinha que forneça os nutrientes que você precisa. Proteína, vitaminas, minerais, antioxidantes, que vem nas frutas, que vem nos legumes, né? Nos folhosos, então fazer um caldo, uma sopa, preparações que vão, né? Um desses nutrientes. Então, Rose, é isso. Fazer uma dessas... Tipo, eu dei alguns exemplos de receitas aqui, né? Mas no meu feed tem outras opções também que você pode estar utilizando, né? Para poder tá fazendo no horário da noite. A gente precisa meio que de quebrar aquilo também, né, gente? Que a gente fala assim, jantar. E a gente já pensa no jantar num prato igual ao almoço. Não, eu posso fazer uma receitinha diferente, né? No horário do jantar. Não preciso fazer um prato ali igual ao do almoço. Só verduras, legumes e uma proteína. Não, não precisa de ser assim. Isso, fica bem atenta com relação a isso. Quando for colocar o carboidrato, prioriza esses carboidratos mais naturais, comida de verdade. Batata, mandioca, cará, milho verde cozido. A Pri falou, sempre faça o seu cappuccino com whey. A dúvida é para quem não faz atividade física. Pode consumir uma porção? Pode sim. Eu consumo todos os dias e não faço atividade física. Consumo 2 vezes no dia, tá? Então, pode fazer. Mas assim, gente, eu consumo 2 vezes no dia porque eu sei a minha necessidade, né? E tá ok. 1 vez no dia, tranquilo, tá? Não tem problema. Josi perguntou sobre a questão do café da manhã, né? Eu até comentei já sobre isso, né? Mas só pra contextualizar aí com a pergunta, sim, influencia muito na fome ao longo do dia e principalmente na fome no período da noite. Então, precisa de ajustar e equilibrar melhor o café da manhã para ter aí boas combinações de alimentos, tá bom? Psyllium é bom tomar em qual horário? Psyllium, olha só, não tem um horário certo para se tomar não, tá? Você pode colocar, por exemplo, numa fruta, numa vitamina, não tem uma regra, tem que tomar de manhã, tem que tomar de tarde, não tem isso. Carol, o diabético pode tomar whey? Pode, desde que seja um whey bom, de boa qualidade nutricional, tá? A gente tem que atentar muito para a questão de marca, tá, gente? Às vezes a gente vai comprar um whey ali, que é um whey que é mais barato, mas ao passo que ele é riquíssimo em carboidrato, tem muito adoçante, aí não vale a pena, tá? Tem que ser um whey bom, um whey de boa qualidade. Então é isso. Mais alguma dúvida? Tá tranquilo aí para vocês? Agora é a gente aplicar, né? Ver aí o que pode estar interferindo nessa fome noturna, fazer os ajustes necessários para a gente conseguir, né, equilibrar melhor essa fome no horário da noite, contornar isso de uma forma melhor. Ah, o da Dux eu nem posso comentar, né? Porque eu sou apaixonada com esse whey. Assim, além de ter boa qualidade nutricional, o sabor dele é maravilhoso. Agora eu tô usando o de cookies. Gente, o que é aquilo para aquele whey? É simplesmente maravilhoso. Eu tô fazendo cappuccino com whey de cookies. Nossa, tem pedacinhos de chocolate nele. É maravilhoso. Chá de camomila à noite? Sim, antes de dormir pode ser uma boa opção. Não no horário do jantar, tá? Que fique bem claro.
A Carol perguntou qual que é o nome. Acho que é do Whey, né, Carol? Chama Dux Nutrition. Pois qualquer coisa você me manda mensagem no direct que eu te mando, tá bom? Gente, então é isso. Obrigada pela presença de vocês. Espero que esse tema tenha, né, ajudado aí vocês. E se vocês tiverem sugestão, né, de temas aí para as próximas lives, me mandem lá no direct, que eu adoro receber sugestões de vocês, né? Eu estou aqui na live justamente para ajudar vocês. Então, quando vocês me mandam as demandas de vocês, as dificuldades, o que vocês querem me ver falando aqui, fica muito mais fácil de trazer, né, temas para vocês. Então, me mandem sugestões lá no direct, tá? Para poder tá trazendo aí para vocês nas próximas lives. A Pri falou que tá fazendo uso de um scoop do Whey por dia. Tranquilo, dividindo de manhã e à tarde. Tranquilo, Pri. Então é isso. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas mensagens. Espero de fato ter ajudado muito aí vocês, tá? E não deixem de me mandar temas que vocês querem aí para lives futuras, que eu vou estar, né, colocando aqui na listinha pra gente poder abordar os temas que vocês tanto querem, tá bom? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau!